Olá, capitalistas! Espero que todos estejam bem. Hoje gostaria de trazer para vocês de forma educacional o trade que executei em WDO, o dólar futuro contra o real brasileiro, né? Então, o dólar contra o real. Tá? Então, vamos lá, capitalistas. Primeiramente, precisamos entender que o movimento principal é um movimento de baixa, tá? Tendo em vista aqui outras movimentações secundárias, né, acontecendo, rompimentos de fundos, outros topos sendo deixados dentro da estrutura. Então, visto isso, eu estava com a intenção de trabalhar dentro dessa estrutura, né, que o movimento de alta, o mercado ele abriu aqui nessa região hoje, então ontem ele estava fazendo esta movimentação após o movimento de baixa, né, um movimento aqui de correção, um movimento de alta. Pois bem, dando um zoom in, aqui eu estou com um gráfico no tempo de 15 minutos, ok? Então aqui o que eu tinha de informação? Eu tenho uma região de ineficiência e tenho um pavio também superior aqui que ele acaba sendo uma grande região de resistência nesse caso, né? O preço vindo de baixo para cima encontra uma resistência para ser rompido. Então eu estava aguardando um possível movimento mais claro. Aqui eu tinha algumas opções. Ou esperar a reação do preço nessa zona, ou aguardar de fato aqui um rompimento dessa região e ver se eu estaria trabalhando com uma movimentação compradora até níveis aqui superiores de preço. Bom, neste momento eu acabei observando que após o toque nessa região, o preço ele ficou aqui ó, com um topo duplo, deixando um fundo, perfeito? Então essa região de topo duplo e após o fundo ser rompido, começa a me entregar uma possível informação de que o preço estaria fazendo um movimento vendedor. Neste momento, eu coloco as médias e observo como que o preço está se comportando perante as médias. Então, nós tínhamos aqui a curta, que é de 9, a amarelinha aqui é de 20 e a vermelha de 50. Nós tínhamos aqui o preço já aqui, após o rompimento desse fundo, as médias invertendo para baixo. Isso me deixou um sinal de alerta um pouco maior, né? Uma segunda visão aqui de um movimento vendedor possivelmente. Então tive aqui também uma ineficiência, que foi com o candle que rompeu o fundo, e a volta do preço nessa região, preenchendo essa ineficiência. E após o preço ter preenchido essa ineficiência, ele também sentiu, vejam só, deixa eu só botar as médias aqui novamente, ele sentiu aqui ó, a inversão da 9 com a 20, houve reação nesse preço, nessa região, e ele voltou a trabalhar aqui para dentro da ineficiência. Então, o que, que o preço disse aqui para mim? Ó, eu rompi um fundo, eu estou com intenção de vender, eu inverti as médias curtas, eu estou trabalhando abaixo das médias curtas, eu tentei violar as médias curtas novamente para cima e não consegui. Eu preenchi essa sua ineficiência que foi deixada com o rompimento do fundo e estou voltando para trabalhar com movimento de baixa, formando aqui, armando um pivô. Tá? Com isso, capitalistas, eu entrei numa operação vendedora aqui nessa região, stop previamente havia colocado aqui acima, né? Iria monitorar como que o preço iria trabalhar nessa região e o meu alvo lá abaixo. Tá? O alvo, por quê do alvo? Ó, região de suporte. Foi o fundo que rompeu o topo interno, então aqui poderia ser uma região de suporte, né? Uma região de defesa. Tá? Então, meu alvo estava aqui exatamente no meio ali da movimentação. Tá? Então, o que indo para 2 minutos, o que eu observei aqui nessa movimentação? Tudo isso que eu passei para vocês, tá? A falha de uma... Deixa eu apagar aqui, aqui e aqui. A falha da renovação de um topo, o rompimento de um fundo com ineficiência, isso é muito importante, tá? Com agressão, tá? O preço volta para fazer o seu pullback, ele ancora nas médias dos 5 minutos, deixa a defesa superior nos candles e vem fluxo vendedor novamente. Tá? Então aqui eu já arrisquei trabalhando aqui nessa movimentação, poderia esperar o rompimento dessa região da ineficiência dos 5 minutos, tá? Ali eu entrei vendendo. Vejam só como que as médias no 2 minutos já estavam, tá? Elas já estavam todas invertidas e inclinadas a 45 graus para baixo, tá? Mais um indício aqui no 2 minutos de que a tendência era vendedora. Então,
entrei nessa posição, vendendo nessa região e o alvo lá abaixo, tá? Voltando para o gráfico de 5 minutos, aqui poderíamos ter mais um aumento de posição, tá? Só que eu fiz esse trade, comecei a fazer outras coisas, deixei o trade rolar, mas aqui tínhamos mais uma possibilidade de aumento de posição, tá? Por quê? Vejam só, novamente, defesa na região, e é na mesma zona onde o preço tentou romper, tocou nas médias e voltou, então aqui acabou se tornando uma região de resistência, tá? Defesa nos candles, aqui é o gráfico de 5 minutos, média de 9, média de 50 flat e a média de 20 inclinando. Então esse aqui é um setup bem legal, que é a 9, 50, 20, tá? Quando o preço ele faz essa inversão do preço, né, com as médias, vejam só como que esses três candles trabalharam com fraqueza no movimento de compra. Ele vai lá, toca nas médias, né, fazendo aqui um movimento de resistência e volta a cair, tá? Então, aqui teríamos, só apagar os desenhos, aqui nesse fundo, no rompimento do fundo, ou até mesmo para quem gosta de ser mais agressivo, no rompimento do candle, stop logo acima, mais uma montagem de posição, tá? Para quem gosta de ir fazendo o famoso médio para frente, tá? Então, enquanto o preço está indo ao seu favor, você vai pegando ali os trades ao seu favor, tá? Então, possibilidade de trade aqui e o trade que eu executei, perfeito? Então, o stop estava aqui acima previamente, depois com o rompimento, né, deste fundo, ou até mesmo com essa informação, tá? Você poderia trazer o stop para cá, a montagem de posição nesse segundo ponto, obviamente o stop ficaria aqui acima, então nós teríamos aqui duas possibilidades, né, de trades com stops separados e com entradas, né, distintas também, uma entrada aqui e outra entrada aqui, tá? Preço próximo? Sim, mas para quem já tem gordura da semana, do mês, era uma possibilidade aí de estar executando essa movimentação, tá? Então, Tiago, e o alvo, Tiago? Poxa, aí para um gráfico de 5 minutos, nós tínhamos também aqui essa região, ó, que poderiam servir como uma região de suporte. É um bloco de ordens, né? Ele teve ineficiência após esse bloco, mas aí aqui vem um detalhe e vem uma informação muito importante. Olhando pelas médias, de fato, né, o preço tocou naquela região, mas vejam só, o preço beliscou a região, né, ele tocou no Fair Value Gap, ele beliscou ali o bloco de ordens e fez um pullback. E era o primeiro toque ali efetivo, né, na média de 9, após todas as inversões, né, com a de 50 também, e o rompimento dessa região de fato. Então o preço aqui ele ficou fazendo pullbacks internos, rompeu, fez um pullback externo, ancorou na média e deu continuidade para a movimentação. Tá? Aqui, capitalistas, aqui, o que eu estaria observando? Se o preço tocasse na média aqui, ó, de 9 e continuasse o movimento de alta, infelizmente eu iria ter que abrir mão do meu alvo lá embaixo e iria minimamente botar no 0 a 0 a minha operação, tá? E esperar mais informações, tá? Se o preço continuasse, rompesse a média de 20, estaria zerando na mão, seria com com poucos pontos, tá? Mas teria aqui algum trade sendo executado, tá? Então, esse foi o trade de hoje no dólar futuro, WDO. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Aqui é uma narração da operação que eu fiz, tudo que passou pela minha cabeça no momento. E tudo isso aqui, espero que te auxilie de alguma forma para você começar a enxergar o mercado com uma visão melhor, né? E auxiliando você em todas as suas tomadas de decisões. Muito obrigado pela sua audiência até o momento e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.